Primeiro de tudo, a gente precisa de editor. Bem-vindos ao Simplesmente Notícias. Eu sou o Ronaldo. Eu sou o Natan e a gente está aqui para passar uma ideia do que a gente tem do mundo, das notícias que estão acontecendo. Principalmente porque a gente está se formando e a gente está procurando comentar criticamente as coisas que a gente vê por aí. O que a gente mais tem dificuldade é encontrar uma opinião assim, mais ou menos da nossa idade, relativa às atividades que a gente trabalha, que a gente tem, e desenvolver, né, passar assim, esse conteúdo, esse conhecimento do que a gente tem estudado para o cotidiano da nossa vida. Mas não necessariamente notícias relativas a coisas sérias. Notícias sobre tudo. Por isso que o canal é simplesmente notícias. Neste estágio, a gente está tentando traçar o que é mais importante na semana. E, infelizmente, nessa semana, o que teve de mais importante foi a morte do grande Roberto Gomes Bolanhos. Nosso querido ator que interpretava o Chaves. Ele teve outros personagens. Pô, o seriado todo teve aquela influência na nossa vida. Parte da tarde, o SBT então, que não tinha horário. Eu tava com audiência ruim, jogava Chaves, a gente estava assistindo. E aquilo ali foi e pegou uma época tão grande que atravessou gerações. Pega gente mais velha que a gente, tem gente mais nova que também curte. Pô, é atemporal, né? Eu lembro de um programa do Gugu. Lembra que ele pilotava um táxi? Caraca, Que o antigo pra caramba, eu tô ficando com vergonha. Que o sonho da criança, whatever lá, a criança ela queria conhecer o Chaves. Aí o Gugu se vestiu de alguma coisa parecida com seu barriga, sei lá, e dirigiu o táxi e foi pegando os personagens no meio do caminho que pareciam. Você lembra disso? Não. Mas, além do Chaves, a gente teve o Chapolin. Outro grande super-herói. É o meu personagem favorito, não é nem o Chaves. Porque se você parar pra pensar, o Chapolin, ele tem os maiores vilões da história. Nossa, cara. Ó, Racha Cuca. Tripa seca. Tem o Pirata. Lembra do Pirata? Caraca, Barba Negra? Barba Ruiva? Eu não lembro. Chapolin tem de tudo. Tem bebê gigante. Bebê gigante. Bebê gigante, cara. As paredes que voam. Tem aquele cara, o cleptomaníaco. Tem quem mais? Tem o aerolito, cara. Pô, aerolito, não é pedra, é aerolito. Caraca, moleque, faz isso não. Caraca, tem várias paradas. E tem, né, o ajudante, que é praticamente a Liga da Justiça dos super-heróis. Times Money. Oi, Yes. Oi, é. Qual era o... Mr. Sam. Mr. Sam. Um abraço. Super Sam. Oh yeah, time is money. Mas se a gente for lembrar das pessoas que já morreram há algum tempo, né, que valem ser lembradas, que é o próprio Dom Ramon, trabalhou com Chaves desde muito cedo, trabalhou com Chaves não, com o ator. o Dom Ramon, que fazia o Seu Madruga, a Dona Clotilde, que era Miss México. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca, tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peru. Onde que você achar que ela era Miss? Pô, cara, e pior é pra ela, onde que você chega no auge da beleza, tratada, pô, globalmente conhecida, porque você foi Miss México, competiu com Miss Universo, não sei o quê, pô, no auge, assim, já na sua maturidade, é a Bruxa 71, a mulher excluída, a feia, a que não consegue desenrolar com o Seu Madruga, e aí? Seu Madruga que não é nenhum exemplo de beleza. É mesmo, né? Pensa só, nem o Seu Madruga. Que triste. Mas vamos falar de alguns fatos. O Roberto Gomes Bolanhos, ele morreu com 85 anos e ele já vinha muito mal desde fevereiro de 2014. Ele teve um casamento anterior, onde ele teve 6 filhos e ele ficou, acho que 20 anos casados com a Dona Florinda. Com a Dona Florinda. Exatamente. Mas ele é um ator que levava o nome de Chespirito e ele tentou ser jogador de futebol, ele tentou ser engenheiro, depois ele começou a escrever para rádio e televisão.
E ele recebeu esse nome de Tia Espírito por quê? Veja só você. Que curioso. As pessoas diziam que o texto dele era parecido com o de Shakespeare. Tudo a ver, né? O Hamlet. O Hamlet para El Chavo de Ocho. Mas ele era o pequeno Shakespeare, Rito. Lógico, tem uma coisa aí do espanhol, né? Aí ele começou a escrever, assinou um contrato com a Televisa, mas antes disso ele conheceu o professor Girafales e o Seu Madruga, onde ele criou o Dr. Chapatin, que foi o primeiro personagem dele, que também é famoso, aparece direto no Chapolin, é bem engraçado. Tem um episódio que eu lembro que ele era doutor, né? Aí ele tava tipo num hospital, assim, que ele trabalhava na sala. Aí chegava o cara que fazia Seu Madruga, que eu esqueci o nome, que tá vivo. Ele chegou, aí ele falava que tava com a doença, que ele tô com alguma coisa aqui no estômago que vai subindo. Depois desce. Você vai subindo. Depois desce. Aí ele falou, você engoliu o elevador. Pô, cara. Que horrível. Mas é verdade. No México, o circo é uma parada muito grande. Grandes atores, eles começam no circo. Por exemplo, a Chiquinha, a Maria Antonieta de las Neves, ela teve um grande problema com Chaves por não ter o direito de usar a imagem da Chiquinha no circo onde ela trabalhava. Porque o Roberto Gomes Bolanhos, ele que escreveu, né, os personagens. Tecnicamente foi aquela batalha jurídica, né? Porque eu fiz, a ideia é minha, o conceito é meu, você apenas é a atriz que representou. Mas parece que no final a Chiquinha conseguiu depois o jeito de de imagem como se o personagem fosse dela. O que leva a outra discussão, que depois de tantas brigas, tantos problemas judiciais, ontem a Chiquinha mandou, a Chiquinha não, né? A atriz mandou uma... Me perdi. Mandou uma mensagem dizendo que... agradecendo ao Roberto por muitos anos de amizade e tudo mais, dizendo que ele era uma pessoa boa. Pra você ver, né, que já dizia Seu Madruga, que a vingança nunca é plena. Matar a alma e veneno. E a partir disso, muitas coisas a gente aprendeu. Por exemplo, a vingança nunca é plena. Matar a alma e veneno. Ou eu prefiro evitar a fadiga. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ninguém tem paciência comigo. Você não vai com a minha cara. Também. E como de exemplo, a gente resolveu selecionar alguns episódios que a gente gostou. Eu particularmente gosto muito de música. E pra mim o episódio os episódios, né? Da festa da boa vizinhança, lembra? Qual? Do que Aquele bonita primeiro? sua roupa. Isso não foi boa vizinhança não, cara. Eu acho que eles estavam na escola e eles tinham que cantar a musiquinha. Não, pô, pode crer. Da boa vizinhança foi aquele apresentação do Kiko. Mamãe querida. Meu coração por ti bate. Como caroço de abacate. Ele não saía do lugar. Mas quando eu era legal. criança eu falava muito isso. Foi bem legal. Tá vendo como é marcante? É engraçado, Chaves, ele se fantasiou de Chapolin nessa festa. O Chaves, ele fez o papel de Chapolin numa apresentaçãozinha que eles tiveram no Festival da Boa Vizinhança. Eu sei que o Chapolin ele aparece em alguns episódios, né? Cara, tem um episódio do Chapolin. Cara, Entendi. Esse episódio é muito maneiro. Não, sério, esse episódio é muito maneiro. Tinha uma casa Muito onde a engraçado. criança tinha muitos brinquedos. Piscina, pô, todos os brinquedos, escorrega, tinha tudo. Aí entrava um ladrão que roubava os brinquedos da criança. Aí chamou o Chapolin, eu vi um ladrão, não sei o quê. Lembra disso? Aí beleza. Aí tem alguma parada que ele joga um avião, aí o Chapolin vai voando no aviãozinho. Que ele toma a pílula, vai voando no aviãozinho. Aí tem um crossover com o Chaves, que tem um episódio que nesse episódio do Chapolin aparece os personagens do Chaves brincando com vários brinquedos. Lembra disso? Tem uma musiquinha muito maneira. Caraca, esse episódio é bonzão mesmo.
nesse episódio de Chapolin tem uns bonequinhos que como se fossem pessoas, como se o Chaves fosse num desenho famoso e já tivesse bonequinho. Puta, lembrei! Que é isso. a brincar, brincaremos sem parar, e vem coisas grandes, pequeninas, bicicletas, bailarinas, todos sabem quando é hora de brincar. Tum, tum, a brincar. Lembra disso? Cara, eu lembro, mas não lembro. Tá Caraca, difícil. é bom. Coisa grande, pequenina, que passa, bailarina. Tudo sabe quando é hora de brincar. A brincar, a brincar. Brincaremos, brincaremos sem parar. A brincar, a brincar. Brincaremos, brincaremos sem parar. O plot twist do episódio do Chapolin é que o ladrão, que era interpretado pelo Seu Madruga, ele era pobre, ele tinha muito pouco dinheiro. E a criança, ela era mimada, tinha muito dinheiro. A criança era a Maria Antonieta. Olha só. A criança era a mulher. Enfim, aí o Seu Madruga, ele era pobre, ele tinha pouco dinheiro. Então ele roubava os brinquedos para levar pro filho ou filha, enfim, que era pobre, não tinha dinheiro para ter muito. E como essa criança tinha vários, ele via que não ia fazer falta. Tinha várias coisas assim, várias lições dessas no Chapolin. Ah, pô, todas tinham uma liçãozinha. Outro episódio que me marcou muito, aquele do ladrão, ladrãozinho, seu ladrão. Seu ladrãozinho. Ladrão. O nome do cara era Senhor Furtado. É, que ironia. Mais óbvio que isso, impossível. Teve outro plot também. O Chaves falou que foi na igreja se confessar com o padre. Aí, Verdade. dizendo que tinha roubado. Mas ele não tinha roubado, mas as pessoas estavam acusando ele. Aí, meu filho, vai pra casa tranquilo. Consciência limpa. Consciência limpa. Aí o Seu Furtado, acho que ouviu isso. Se arrependeu. Se arrependeu e devolveu a foi carabina do Seu Madruga. Que outro fato interessante é o Seu Madruga, né? Que devia 14 meses de aluguel pra sempre. Pagou um mês de aluguel e continuou devendo 14. E como é que pode isso? Como faz? Onde anda esse capitalismo louco? Absurdo. Ou a ordem, né? Dos episódios, que tá ficando maluco. É mesmo, não tem noção. Será E que como tem pode episódio? o Seu Madruga dever 14 meses de aluguel e viajar pra Acapulco? Já pensou sobre isso? Mas ele Viajar- ganhou, pô. Porque promoção. você aí tá com pouco dinheiro, não tá? Eu também. Sabe onde é Acapulco? Você já foi a Acapulco? Você sabe onde é Acapulco? Você sabe onde é? Você sabe onde é Tangamandapé? Sabe onde é Guarujá? É porque às vezes eles viajaram pro Guarujá e Acapulco. Me confundo às vezes. Guarujá é São Paulo, né? E Acapulco é no México. Acho É no que México? É no México. Acapulco é no México, cara. É litoral no México. Então, Guarujá? Eles ganharam uma promoção que é chiquinha. Acho que Comprou um ganhou a promoção. limpa-prata, um limpador É, de prata. ele não tem prata em casa. E eles não tinham prata em Aí ele casa. ganhou. Aí ainda fala da fé da criança, que a criança... Foi isso mesmo. Eles ganharam, eles não pagaram não. Caraca. O Seu Madruga, ele não ganhou. Tem um Ele plot. ganhou. É, Tem um plot. tem. Chaves realmente é um desenho, né? É um desenho. Desse. O Chaves realmente é uma série É. bem pensada. Os dubladores foram muito importantes pra gente ter essa noção do que eles falavam, mas ele teve um vocabulário próprio no Brasil. Cara, estão de parabéns, porque pela época que foi produzido para ser dublado aqui e ainda encaixar um contexto para poder funcionar, cruzados. Ou melhor, eles criaram, né? Eles pegavam uma coisa que já existia, que tinha um outro sentido e transformavam. Por exemplo, o próprio nome Chaves é uma invenção. Porque o nome em espanhol é El Chavo de Ocho, que é o moleque do 8. El Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Chaves não morava no barril, ele morava no 8, com alguém que ninguém sabe. Assim como o nome do Chaves, toda vez que ele ia dizer, ele era interrompido. Ele falou do Chaves. Ele morava no 8. Caraca, eu esqueci, cara. Tinha outra parada. Tava na minha cabeça. Ah, era Oito deitado no teoria, pô. infinito.
Da É teoria. nóis. Teoria. E a outra coisa importante, para finalizar, a gente gostaria muito que vocês curtissem, compartilhassem, mas mais importante que isso é a gente saber o comentário de vocês. Que tá mal editado? Pô, a gente sabe, não somos profissionais, mas se a notícia foi passada, isso que importa pra gente. É, a gente tá aqui, né, tentando visualizar uma parada diferente pra gente poder passar pros amigos mesmo e a galera aí. Não sabemos até onde isso vai, se isso vai pra algum lugar. E curte aí, compartilha, passa pros amigos e vamos ver, né? Comente aí, por favor, também, né? O mais importante, comenta. Muito Valeu. obrigado. Boa noite. Ih, não devia ter botado boa noite, né? Porque pode ver de manhã. Então, É, mas aí corta boa noite. Então termina de novo. Valeu. E até mais. Valeu. Mas por que você tá fazendo isso? Porque Porque, eu sou o Goku. não, cara. Oi, eu sou o Goku.